Olá, queridos, professor Wellington aqui, aquele abraço para todo mundo. Vamos lá continuar nossa aula sobre medicina nuclear. Hoje, como vocês estão vendo aqui pelo nosso slide, nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico, sobre a história da medicina nuclear, e a gente vai relembrar quais foram os grandes nomes dessa especificidade médica, né? É importante que nós estamos estudando nesses dias. Bem, é claro que os teóricos que nós vamos citar aqui, eles não são teóricos exclusivos, eles todos não são exclusivos da medicina nuclear. Então, a boa parte deles eram físicos, químicos, engenheiros de informática, que se juntaram para que a gente conseguisse essa especificidade médica que é tão importante em nossos dias. Beleza. As substâncias radioativas utilizadas em medicina nuclear são chamadas de traçadores, porque a sua passagem pelo corpo humano pode ser acompanhada externamente. Os isótopos radioativos que existem na natureza são chamados de isótopos naturais. A gente falou isso no primeiro vídeo. Quem tiver dúvida, vai lá no meu canal no YouTube, aqui mesmo no YouTube, e você pode ver lá a aula 1 sobre medicina nuclear, tem falando, explicando o que são isótopos, especialmente esses isótopos radioativos naturais, certo? Urânio, ele foi o primeiro isótopo natural descoberto por Henri Becquerel, não dá o primeiro nome dele aí, mas o nome dele era Henri Becquerel, 1896. A gente vai lembrar, gente, que 1896 foi justamente o ano, um ano depois da descoberta dos raios-x, né? Que, pelo experimento lá de William Conrad Röntgen. Esses caras eram contemporâneos. O Röntgen tinha descoberto a radioatividade artificial, como produzir radioatividade não, a radiação, né, artificial, e Becquerel descobriu o urânio. Foi o primeiro isótopo radioativo. Só que é claro que Henri Becquerel, como ele descobriu, ele ainda tinha pouco conhecimento sobre o que seriam esses materiais radioativos. Até então, nem os modelos atômicos, que eu também falei na primeira aula, já conseguiam explicar como de fato acontecia isso, certo? Mas foi Becquerel que descobriu isso. Esse urânio, ele foi, existe alguns teóricos que, que dizem, o que defendem que ele foi descoberto por Marie Curie. Mas Becquerel já tinha feito estudos antes de Marie Curie, inclusive foi baseado nos estudos dele que ela e seu esposo Pierre Curie também fizeram esses estudos que depois lhe renderam prêmios Nobel de Química e Física. Vamos lá. Em 1898, ou seja, 2 anos depois, 1898, depois da descoberta por Henri Becquerel, foi descoberta por Marie e Pierre Curie o 228Ra. Então, Ra é o símbolo atômico do átomo, símbolo atômico do elemento rádio, que tem um número atômico aqui de 226, ó, certo? Então, 226 é o número atômico, é o número de prótons que tem. Consequentemente, a gente vai ver lá que existe uma probabilidade alta dele ser radioativo e hoje a gente sabe que ele é. Nesse mesmo ano, ela foi criado aquele termo por ela e seu esposo, chamado de meia-vida, né, o tempo que dura aquela radioatividade. E em 1901, 3 anos depois, Danlos e Eugene Bloch colocaram rádio sobre uma lesão de pele causada por tuberculose. Então, assim, tinha uma lesão de pele e eles colocaram rádio em cima dele para imaginavam, é claro, sobre os estudos, que aquilo poderia ajudar na cura, no tratamento, especificamente na terapia daqueles experimentos que foram causados por tuberculose, certo? É bom lembrar que tudo isso aqui aconteceu num período de tempo, para a medicina, né, relativamente curto. Então, a gente viu em 96 a descoberta da radioatividade, em 98 foi descoberto o rádio por Marie Curie. Em 1901, já se iniciou uma espécie de de pontapé inicial para a medicina nuclear. Nós estávamos usando já, em 1901, material radioativo para terapia que até então não era utilizado. Até então, a radiação ionizante ela utilizava para fins de diagnóstico. Aí, mesmo assim, ainda estava muito no começo. Para fins de terapia, era muito mais raro ainda, porque se hoje já existe um preconceito
com o uso da radiação ionizante na saúde, imagina naquela época, gente, que as pessoas tinham de acabar de descobrir que aquilo fazia mal, algumas nem sabiam ainda, certo? Então, as pessoas tinham um certo pé atrás com a ideia de usar a radioatividade para fins tanto diagnósticos quanto fins terapêuticos. Em 1913, Frederick, isso aqui eu não sei ler, tá? Não lembro o segundo nome dele, Preusscher. Isso, Frederick Preusscher, ele publicou o primeiro estudo sobre a injeção intravenosa de rádio para a terapia de vários tumores. Então, já se tinha conhecimento básico sobre o sistema circulatório e, por isso, ele começou a publicar estudos sobre injeção de rádio. Até então, você observa que até então o elemento radioativo que era utilizado para a medicina nuclear, na época, os primeiros, era o próprio rádio, que hoje a gente sabe que é um material com nível de radiação alto, bem alto, né? A gente pode criar isótopos artificiais com um nível de radiação mais baixo e que também são bem eficientes. Também, em 1913, ocorreu o desenvolvimento do conceito de isótopo. Então, a ciência começava a estudar um pouco mais os isótopos para que a gente conseguisse produzir eles artificialmente. Em 1923, nós tivemos a primeira aplicação de traçadores radioativos para exploração biológica por Hermann Blumark, certo? Então, traçadores radioativos nada mais é do que material radioativo que é colocado no corpo, gente. E é uma espécie de exame já, de procedimento de medicina nuclear, de cintilografia, né? Que o exame é feito de dentro para fora do corpo do paciente. Então, Hevers, em 1923, utilizou pela primeira vez o traçador natural em uma exploração biológica. Ele usou aqui, ó, o PB210, que é o chumbo, e o outro 210, que é um isótopo do chumbo, que eu esqueci agora o nome, mas é isótopo, tem mesmo número atômico, tá? Foi usado em animais, não foi usado em ser humano até então. Só nós dois aqui, literalmente. Mas é porque eu tô gravando uma outra aula aqui, mas tudo bem. Em 1943, ele recebeu o Nobel de Química, justamente por isso, por usar traçadores radioativos. Tá, gente? Em 1927, proposta de um detector de radiações por Geiger e Miller. É alemão, né? O Miller. Bom, a gente vai lembrar o seguinte, que um detector de radiação ele só foi começado a ser desenvolvido, ou feito uma proposta, pelo menos, em 1927. Daí para lá já foram basicamente 30 anos, em média, de utilização de altos níveis de radiação para diagnóstico e também para terapia. Nesse intervalo de tempo, já foi se criado esse preconceito gigantesco que existe sobre o uso de radiação, que sofremos até hoje, né, que herdamos esse preconceito histórico. E aí observa que a partir daí começou-se a desenvolver detectores de radiação e a partir desses detectores começou-se a se desenvolver equipamentos de proteção individuais e coletivos, certo? Vamos lá. Continuando aqui. Em 1927, foi realizada a primeira medida de velocidade sanguínea mediante uma injeção de solução radônico em um braço de subsequente verificação com uma câmera de Wilson de sua chegada no outro braço, certo? Então, muito interessante, foi injetado num braço do paciente uma quantidade de radiação e o tempo que ele demorou para percorrer todo o corpo e chegar até no outro braço. Isso aí, calculando o espaço que ele percorreu e o tempo que ele levou para percorrer, dá para calcular também a velocidade sanguínea, uma medida de velocidade sanguínea bem precisa, porque essa câmara de Wilson é a que a gente já viu na aula passada, aula 2, de detecção de radiação, até porque na época já haviam detectores de radiação, como eu falei agora há pouco. Então começou-se a se desenvolver técnicas bem interessantes a respeito. Um avanço significativo na quantificação de substâncias, como os hormônios no sangue, foi alcançado com a técnica de ensaios imunológicos desenvolvidos por Solomon e Rosalind Yellow. Isso foi em 1927 também. Em 1932, a invenção
da construção de Solomon, certo? A construção de um ciclotron. A gente falou sobre isso na primeira aula também. A gente lembra lá o que é ciclotron, que possibilitou a produção de radionúcleos artificiais através do bombardeamento de núcleos alvos por partículas positivas aceleradas. É como se fosse um acelerador de partículas, só que bem específico. Você vai enriquecer aquele material. Eu usei a expressão no primeiro vídeo da nossa disciplina, que foi enriquecimento de urânio, que é muito comum se usar no jornalismo, certo? Que é justamente você pegar um urânio que já é radioativo, encher de nêutrons ou de prótons, nesse caso aqui, partículas positivas aceleradas, então eram prótons, certo? Enchendo o núcleo de prótons para que ele fique muito energizado e depois vire lá, você possa produzir muita energia a partir dele ou produzir muita radiação, certo? Isso é um ciclotron. É a máquina que nós conseguimos enriquecer aquele material para que ele fique mais radioativo ou mais energizado, pelo menos. Entretanto, a produção de quantidade suficiente de radionuclídeos para o uso médico só se iniciou com o advento de reatores nucleares desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, gente, a Segunda Guerra Mundial ela teve uma importância, vou botar entre aspas aqui, porque a gente preferia que não tivesse existido a guerra do que o desenvolvimento radioativo, né? Ela teve uma importância para a produção de grandes quantidades de radionúcleos, porque é o seguinte, muita gente começou a estudar sobre radiação. Infelizmente, a maioria dos estudos eram políticos e visados para a guerra, para a criação de armas, certo? Então, o ser humano, como sempre, ao invés de usar a ciência para melhorar a sua própria qualidade de vida, como alguns fazem, a grande maioria acaba usando isso politicamente. Existe todo o contexto da história da bomba atômica, o ataque a Pearl Harbor, lá nos Estados Unidos, dos kamikazes, né? Depois os japoneses, aí depois teve as represálias, isso tudo num contexto que já existia nazista, que já tinha acabado de cair, né, o Império Nazista. Então a gente vê que tem um contexto muito complicado. Entretanto, os cientistas do mundo inteiro estavam dedicando-se ao estudo dos materiais radioativos. E esses materiais radioativos são responsáveis pela produção de radionuclídeos. Quem não lembra o que é radionuclídeo, o primeiro vídeo, vai lá e revise, por favor. Em 1934, a aplicação dos isótopos, tá? No campo diagnóstico, quando começaram os primeiros estudos da fisiologia da glândula tireoide, mediante a utilização de isótopos artificiais de iodo. No primeiro vídeo eu também falei bastante sobre o iodo, gente. É o material mais utilizado até hoje, é o isótopo mais utilizado, especialmente quando vai se estudar fisiologia da tireoide. E o bacana, o grande diferencial da medicina nuclear e cintilografia em geral é justamente isso. A gente conseguir observar a fisiologia, como que aquele órgão funciona, certo? O iodo foi um material radioativo aí, o isótopo do iodo, né, radioativo, ele foi muito importante para o crescimento desse tipo de estudo. E em 1934, há praticamente 100 anos, né, pouco menos de 100 anos, já se existiam esses estudos de isótopos artificiais do iodo. Inicialmente foi utilizado o iodo 128, que é bem enriquecido, né? O I-128. E logo a seguir foi usado o 131, iodo 131. Inicialmente, haviam poucos radionuclídeos adequados para as aplicações médicas. Grande parte dos estudos clínicos enfocava a avaliação de glândulas tireoides e suas disfunções com o uso do iodo 131 na forma de iodeto. O principal detector usado era o contador de Geiger-Müller, aquele que a gente leu agora há pouco, que indicava a média, indicava e media a presença de radiofármaco, sem margem. Então é o seguinte, existiam já radiofármacos enriquecidos, construídos com esses radionuclídeos. Vocês podem revisar todos esses termos na primeira aula. E só que é o seguinte, eles não eram feitos, a maioria deles não era feito para fins médicos. Então, o que se usava em grande quantidade naquela época era o iodo. Falei na primeira aula que hoje em dia a gente pode estudar praticamente qualquer parte do corpo, estudar e tratar ele com medicina nuclear. Porque hoje a gente tem radiofármacos que são específicos para cada parte. Naquela época não se desenvolvia muito isso, não existia ainda um interesse econômico suficiente para que fossem desenvolvidas pesquisas nessa área. As pesquisas eram mais voltadas ainda para guerras. Então, assim,
esses radiofármacos ainda estavam em poucas quantidades para serem utilizados para fins médicos. A grande, como eu posso dizer, o grande uso em massa era a partir do iodo mesmo, geralmente para trabalhar a tireoide. E em 1939, primeiras aplicações terapêuticas do iodo 131 no tratamento das doenças tireoidianas. E o bacana é que isso aqui, ó, começou aqui, ó, terapêutica, terapia. Isso aqui, a gente pode até falar na nossa disciplina, que é medicina nuclear e radioterapia, a gente vai falar sobre isso depois. A utilização de radiação, que até então causava patologias, agora para tratar patologias. Pouco tempo depois, o iodo 31 foi usado como método de investigação em hematologia, servindo para medir o volume sanguíneo total, volume plasmático, volume corpuscular e para determinar a sobrevida dos glóbulos vermelhos. Quando a gente fala em hematologia, nós estamos falando sobre o estudo do sangue em geral, não só das hemácias, tá? Então, plasma, hemácias, plaquetas e tudo aquilo que compõe o sangue começou a ser estudado também a partir do iodo 131. Por quê? Professor, você disse que é a tireoide que toma conta que organiza o iodo no corpo. Como que o iodo ele pode ser utilizado para avaliar o sangue, a corrente sanguínea, a hematologia em geral? Bom, para o iodo chegar na tireoide, ele precisa passar por todo o sistema circulatório. Enquanto isso acontece, ele está emitindo radiação, a gente detecta isso a partir de uma câmara e a imagem vai ser produzida. A partir dessa imagem, a gente consegue avaliar e ter um diagnóstico mais preciso. Em 1946, primeiro reator nuclear produtor de radionuclídeos. Então, reator, ele vai produzir radionúcleos artificiais, né? Em 1951, Cassem, ao inventar e construir um mapeador linear, deu início à era do diagnóstico por imagens radionuclídeas. Então, mapeador linear. A gente vai... Isso aqui, gente, precisaria de uma imagem para me explicar direitinho para vocês, como a gente vai falar do mapeador linear. Mas o fato é que o que importa para a nossa disciplina é que isso aqui deu como está falando no slide, ele deu início à era do diagnóstico por imagens com radionuclídeas. Ou seja, até então, não se usava medicina nuclear especificamente. A gente limitava ao começo de radioterapia e também utilizava-se até tomografia computadorizada para a gente fazer exame de imagem. Ou seja, ninguém imaginava um dia usar um material radioativo e colocar dentro do próprio paciente para fazer a imagem por fora, certo? E a partir disso aqui começou essa era, a partir de 1951. Qual a grande vantagem? Pessoal, mas radiação ionizante faz mal? Faz mal. Qual a grande vantagem desse diagnóstico por imagem, em relação aos outros exames? Aquilo que eu sempre falo. A gente consegue ter, gente, uma noção perfeita de fisiologia, certo? Ou seja, a gente, além de ver o órgão, a gente tem um diagnóstico por imagem, né, do órgão, a gente também tem um diagnóstico da fisiologia, do funcionamento daquele órgão. E esse é o grande diferencial da medicina nuclear. E em 52, o termo medicina nuclear substitui a denominação da medicina atômica, que fora o primeiro nome da especialidade. Como eu falei para você, na primeira aula eu falo a diferença entre o que é atômico e o que é nuclear. Em 1949 foi fundado na Faculdade de Medicina daqui de São Paulo, na USP. Já fui lá, já fui nesse prédio aí, gente, pessoalmente, gigantesco, impressionante. O primeiro laboratório de isótopos da América Latina, que até hoje é o maior, tá? Lá temos um acelerador de partículas. Em 1954, uma clínica de medicina nuclear no serviço de radioterapia de hospitais de clínicas foi montada, onde começaram as primeiras aplicações. Como a gente está vendo, isso aqui é o histórico, né? Como que a medicina nuclear ela foi crescendo no Brasil e no mundo. Essas informações aqui, ó, a gente pode ver quando que se iniciou as aplicações de outros radionuclídeos. Nós temos aqui o TC99, a energia de 140 keV. Então, nós temos uma energia bem interessante. Vocês podem ver esse slide aqui com calma, tá, gente? É uma parte mais histórica mesmo. Só que vamos falar um pouco mais de história já contemporânea. Nos anos 60, com o desenvolvimento dos computadores, começou a chegar na nossa era,
foi possível adquirir, armazenar e processar imagens obtidas com câmeras de sintetização, para, por exemplo, extrair parâmetros fisiológicos, corrigir distorções associadas ao processo de formação de imagens, assim como evidenciar estruturas de interesse. Ou seja, em primeiro lugar, o grande destaque, fisiologia, como é que funciona o órgão. Em segundo lugar, edição de imagens, porque às vezes durante o procedimento de gerar a imagem pode ocorrer algum erro, e esse erro pode acabar interferindo no diagnóstico. E a era da informática, para corrigir esses erros, essas distorções de imagem, acabam ajudando muito na precisão do diagnóstico. Nos anos 70 já, novos avanços em computação, e principalmente no desenvolvimento da implementação de métodos de reconstrução, permitiram a realização do SPECT. Esse aqui é o single próton, um único próton emissor. É uma tomografia computadorizada emitindo apenas um próton, tá? É basicamente isso, o SPECT. E o PET, que a gente conhece, que é um pósitron também emissor de tomografia. O que é isso? A gente chama hoje em dia isso aqui de tomografia computadorizada por emissão de pósitrons. É isso aqui que é o PET. PET scan. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na disciplina de tomografia. Não sei se vocês já fizeram essa disciplina. Vocês vão ver isso melhor. David Chesler, ao propor reconstrução de cortes tomográficos de emissão e transmissão pelo método de retroprojeção. Então, a gente começou a partir dos anos 70, gente, a gente começou a usar os computadores. Tá? Foi na mesma época que nasceu a tomografia computadorizada e a gente conseguiu fazer o quê? Fazer com que essa câmera de cintilografia, que é o grande destaque, ó, todos os outros exames diagnósticos por imagem ou terapia, eles enviam radiação do aparelho para o paciente. Medicina nuclear é diferente, ela recebe a radiação do paciente para o aparelho. Então, uma câmera de cintilografia nada mais é do que um detector de radiação. Esses detectores de radiação transformam aqueles níveis que chegam em imagem. É basicamente isso. E foi isso que começou a acontecer a partir dos anos 70. Só nos anos 90, a tecnologia PET se fixou definitivamente, mesmo nos países envolvidos, tá? Porque era muito caro. PET, tomografia por emissão de pósitrons. Falei sobre pósitrons também na primeira aula. Vai lá. Grande parte das clínicas nucleares, o uso do ferro, acho que é ferro não, ferro é Fe, do F18, associado à glicose, marcado inicialmente com carbono 14, é que posteriormente com, não sei qual é o símbolo atômico F, esquecido agora, mas tem um F18. Então, assim, gente, a partir daí, para resumir essa história, a gente tem isso aqui, ó. Hoje nós temos isso. Isso aqui é um PET-CT, uma câmera de tomografia computadorizada por emissão de pósitrons. Então, é aqui que nós vamos fazer, é nessa câmara de cintilografia que a gente pode fazer o exame de medicina nuclear, ou exame ou terapia, certo? Tanto diagnóstico como terapia. Na história resumida da medicina nuclear, 3 cronologias de eventos devem ser examinadas. Uma referente ao desenvolvimento dos equipamentos e outra à geração de isótopos utilizáveis no diagnóstico e terapia, e a terceira, que diz respeito a investigações laboratoriais com traçadores. Então, beleza, nós temos 3 grandes etapas nessa história para resumir a nossa aula, certo? Primeiro, o desenvolvimento de equipamentos. O desenvolvimento de equipamentos, como eu já falei, que medicina nuclear ela trabalha com receptores, detectores de radiação para produzir uma imagem, isso dependeu de tecnologias que fazem com que a gente consiga detectar. Então, quanto mais tecnologia foi desenvolvida para detectar radiação, melhor ficaram as câmeras de cintilografia, certo? Então, o primeiro passo é isso, eu detecto aquele material radioativo que sai do paciente, certo? Só que a gente precisou também desenvolver a geração de isótopos, ou seja, se usava muito iodo, beleza, mas iodo vai para a tireoide, eu consigo avaliar a tireoide, consigo avaliar o sangue, mas não consigo mais fazer nada. Então, é um exame muito limitado, porque investir tanto em uma coisa que vai ser para um órgão só, uma glândula tireoide, que eu posso fazer avaliações com outros tipos de exame. Então, foi preciso a geração de novos isótopos para que eu conseguisse produzir radionuclidos, consequentemente radiofármacos,
para que a partir disso aí eu consiga examinar o corpo inteiro e tratar do corpo inteiro também, usando as mesmas técnicas. E outros são as investigações laboratoriais com traçadores, e é justamente isso. Como que eu vou trabalhar a fisiologia, como eu já falei? Resumindo tudo, o grande destaque da medicina nuclear é isso, é fisiologia, é você analisar o órgão e analisar como que ele está funcionando. Se a função daquele órgão ela é função digestiva, é função endócrina, é função reprodutora, função locomotora, função excretora, ela precisa estar funcionando corretamente. Se não estiver funcionando corretamente, o médico vai ter um diagnóstico e a partir daí um tratamento. Se eu perceber que existe algum corpo estranho, algum tumor, eu posso tratar com a própria medicina nuclear, certo? Nossa aula de hoje termina por aqui, gente. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.